Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, meu aluno Que Concursos, assisti Formação de Palavras, imperdível. Vem comigo, vamos lá. Antes de formação de palavras, você não vai se esquecer de que você tem de se inscrever no canal do Que Concursos. E outro detalhe, qualquer dúvida, coloque aqui embaixo que a galera do Que Concursos vai tirar para você, tudo bem? Então vamos à formação de palavras. Não é um assunto, de novo, difícil, não é um assunto muito explorado pelas bancas consideradas as maiores, né, como Fundação Carlos Chagas, ESAF, CESP, FGV, mas é importante que você tenha a noção, principalmente, repito, para aquelas bancas menores como a OCP, VUNESP, FUNCAB, SESGRAN Rio e por aí vai, COSEAC e vai que vai, tá? Então vamos lá. Formação de palavras. Basicamente este assunto, né, para você, Alexandre, lê para mim a teoria toda. Não, aqui a teoria já está aqui, meu aluno. Então você vai ler. A ideia do amigo é explicar a você. Quando que eu faço a tal da formação? É quando eu pego uma palavra e a partir dela, ou de algumas palavras, eu vou criar novas palavras para chamar da língua portuguesa. E basicamente eu vou fazer isso, repare, de duas maneiras. Ou por meio de afixos, você se lembra, prefixo e sufixo, ou por meio da composição, junção de palavras. Eu não vou por meio de afixos, e sim eu pego palavras e junto, criando uma nova palavra por meio dessa tal composição. Alexandre, pô, ficou esquisito. Não, olhe comigo. Então, o que é a derivação? A derivação é quando você, de uma palavra, por meio dos tais afixos, o prefixo e o sufixo, você cria uma outra palavra. Eu não vou juntar palavras aqui. Repare, feliz. Quando eu coloquei o prefixo in, já formei uma nova palavra, infeliz. Então, se foi por meio de um afixo, eu tenho derivação. Mas esta derivação foi pelo acréscimo de um prefixo. Por isso, chamar a derivação prefixal. Veja que não é difícil. Alexandre, e se fosse por meio de um sufixo? Mole, colocou aqui o mente a partir de feliz, felizmente. Então, se é por meio de um sufixo, derivação sufixal. Tá vendo? Então, veja, não é nada demais. Então, é uma noção mínima e básica que você tem de ter para chegar à questão, se vier, sucesso. Agora, aqui dá um rolinho, Qual é o rolinho? Derivação prefixal e sufixal e parassíntese, ou derivação parasintética. Em ambas, aqui, eu vou acrescentar o prefixo e o sufixo. A diferença vai ser se eles vão entrar ao mesmo tempo ou em tempos distintos. Alexandre, diga-me, estou ouvindo você. Como é que eu vou saber se eles foram acrescentados ao mesmo tempo ou em tempos distintos? Mole. É só tirar um deles e ver se essa palavra sobrevive. Se a palavra sobreviver na língua portuguesa, é porque foram colocados em tempos diferentes. Aí a derivação é prefixal e sufixal. Agora, se você tirar um dos afixos e a palavra não sobreviver, significa que eles foram colocados ao mesmo tempo. Aí a derivação é parasintética. Não entendi. Então vamos lá, devagarzinho. Repare, deslealdade. Veja, aqui tem o prefixo des e o sufixo dade a partir de leal. Se eu tirar o des, lealdade, a palavra existe. Se eu tirar o dade, desleal, a palavra existe. Significa que os afixos aqui foram colocados em tempos distintos. Por isso que a derivação é prefixal e sufixal. Ok? Coloque isso no papel, hein? E derivação parasintética? É quando os afixos são colocados ao mesmo tempo. Um exemplo bobão, aqui, desalmado, anoitecer. O A é o prefixo, repare, noite, e o ser é o sufixo. Se eu tirar este prefixo, noitecer, existe na língua portuguesa?
Não. E veja, esta forma aqui, ó, tira o sufixo. À noite, tudo junto. É lógico que à noite, com acento grave separado, existe, né? Mas esse tal à noite, tudo junto aqui não existe na língua portuguesa. Então tá claro para mim que os afixos foram acrescentados ao mesmo tempo. Então a derivação não é prefixal e sufixal, é parassintética. Percebeu? Coloque isso para mim, por favor, no caderno. Acredite. Possibilidade de questão de prova. Aqui, dentro do que você viu, é fazer essa diferença, é diferenciar, ou diferenciar tanto faz, a tal derivação prefixal sufixal da parassintética. Esta daqui também é danada de boa. Quem é? A derivação imprópria ou conversão. É bom colocar aí, ou conversão. O que significa isso? É quando você muda a classe gramatical de uma palavra criando uma nova. Isso acontece muito com formas verbais. Repare, quando eu falo, né, vai anoitecer, anoitecer é um verbo. Agora, se eu colocar o artigo o antes de anoitecer, eu faço a derivação imprópria ou a conversão. Eu transformo o verbo anoitecer em substantivo. O anoitecer foi lindo ontem. Então, quando você muda a classe gramatical de uma palavra, você cria a derivação chamada imprópria ou conversão. Então aqui, por exemplo, disse-lhe um não, este não aqui não é o advérbio de negação. Um não aqui já virou substantivo. Tal qual o bem aqui, que não é um advérbio, é um substantivo também. Então eu criei uma nova palavra por meio da mudança na classe gramatical dela. É por isso que a gente chama de derivação imprópria ou conversão. Ok? Beleza. Derivação regressiva. Normalmente aqui vão se formar substantivos abstratos, indicadores de ação a partir de verbos. Alexandre, não é nada demais. Por exemplo, ameaça vem de ameaçar. E repare que ameaça aqui não é verbo, tá, gente? Eu ameaço, tu ameaças, ele ameaça. Não é isso. É a ameaça. A ameaça sofrida pela juíza tem de ser investigada. Coisa assim. Então, ameaça aqui é substantivo. E repare que de ameaçar para ameaça, houve uma perda de um fonema. Então, se houve uma perda, eu regredi. Eu perdi, eu andei para trás. Por isso que ela é chamada de derivação regressiva. Regressiva é quando há essa perda de fonema, basicamente a partir de formas verbais, criando os tais substantivos abstratos indicadores de ação, como luta de lutar, como ameaça de ameaçar, como atraso de atrasar e por aí vai. Ok? Legal. Aí, ó, já terminou a derivação. Alexandre, então não é difícil não, né? Não é não, meu aluno. É porque gostam de acender vela para defunto barato. Então, se você se mantiver duro aí, né, colocar direitinho no papel, quando você fizer o exercício, você vai ver, é sucesso. Derivação, acréscimo de afixos. Composição, junção de palavras. Repare, quando eu pego o substantivo, quando eu pego o verbo guarda, e junto com o substantivo chuva, eu formo guarda-chuva, que vai dar nome a este ser aqui, ok? Então, peguei o verbo, uma palavra, e juntei com chuva, outra palavra. Veja que quando se juntaram guarda-chuva, não houve a perda de som. Nenhum fonema sumiu. Então, por isso, veja, essa composição foi justa. Se não houve perda, foi justa. Por isso que ela é chamada de justa posição. Justa vem de justiça, sem perda. Agora, se você pega o o substantivo plano, repare, e junta com o adjetivo alto, juntou, dá planalto. Então, cadê o O de plano? Sumiu. Então isso não foi justo. E um detalhe importante, aqui de repente você nunca se prendeu. Aglutinar é engolir. Engolir é sinônimo de aglutinar. Então quando você engole a comida, você aglutina, ok? Então se eu juntei, de novo,
o plano com alto e deu planalto e algo sumiu, é porque algo foi engolido. Se foi engolido, houve o aglutinar, composição por aglutinação. Então, resumindo, ó, composição por justaposição, sem perda de fonema. Composição por aglutinação, com perda de fonema. É só isso, mais nada. Além dessa tal derivação pela qual passamos e desta composição tranquilaça, existe aqui um fenômeno, né, chamado de hibridismo. Meu aluno, este aqui faz anos, 20, 25 anos, que nunca apareceu numa prova, não aparece em prova. Por quê? Porque é decoradinho, não é uma tendência da prova, mas eu estou aqui só por uma questão de descargo de consciência. Híbrido, já diz tudo, é quando você junta radicais de línguas diferentes e você forma uma nova palavra. Autoclave, auto do grego, clave latino. Bicicleta, olha lá, o bi, olha lá, ó, o bi do latino e o cicleta do grego. Não é aquele tipo de conhecimento enciclopédico. Você não vai parar, sentar para estudar isso. É o chamado vivencial. E hoje, repito, tendência de hibridismo numa questão de prova. Vou arriscar, tá? 0. Mas não significa que você não tenha de ter um conhecimento mínimo. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está dizendo, tá? Sigla, tranquilo também. Sigla é quando você pega a primeira letra da palavra e vai juntando com a primeira letra das outras palavras. Um exemplo aqui é IBGE, Instituto Brasileiro, olha lá, ó, de Geografia e Estatística. ONU, Organização das Nações Unidas. Então você pegou a primeira letrinha de cada uma das palavras, juntou tudo e fez a tal da sigla. Não pega nem desavisado. A abreviação é quando você abrevia. Imagine hoje ainda você falando cinematográfico. Não, você não vai falar cinematográfico, você vai falar cinema. Melhor, você não vai falar cinema, você vai falar cine. Olha como é que vai diminuindo. E essa é uma tendência da língua portuguesa. Você não vai falar, chegou o metropolitano. Não, passou, né? Passou, você ficou sem ele. Não é metropolitano hoje, você vai falar metrô. Eu não vou de motocicleta, eu vou de moto. Então, essa é a tal da abreviação. Ok? Fácil pra caramba. E reduplicação ou redobro ou onomatopeia, o nome já diz, é quando você duplica. Por exemplo, reco-reco, ping-pong, isso tem a ver com onomatopeia também. O que é onomatopeia? É quando, por meio da escrita, eu represento um som. Olha aqui, ó. Tic-tac, tic-tac. Eu vou escrever tic-tac. Então, você acabou de fazer uma forma onomatopeica. Então, onomatopeia nada mais é que a representação na escrita de um som. Ping-pong, ping-pong. Isso a gente chama de reduplicação, onomatopeia ou redobro. Tanto faz. Percebeu? Formação de palavras, meu aluno. Eu pergunto a você, é difícil? Não. É um esqueminha, aquele mapa mental que você faz, derivação, composição, esses últimos que pouco aparecem em prova, fez aquele esqueminha, fez umas 4, 5 questões, tá bom, e é partir para o abraço. Um detalhe importante, esta é uma aula, haverá outras, mas para isso você tem de ser avisado, não é isso? Então, ó, é clicar no sininho e a gente vai se ver. Não só Alexandre Soares, mas todos os professores do tal do Que Concurso. Você sabe que está no lugar certo, não é isso? Estou esperando você. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.